É fácil ser designer? É uma bênção ou uma maldição? Bora descobrir? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Expone! 14? 14, Leandro. 14. 14, nossa senhora. Vamos seguir. Tinha muita coisa, cara. Parecia mais distante, né? Parecia mais disso, pô, 14 episódios, cara, é muita coisa. Cara. 14 momentos, 14 papos, 14 Exato. assuntos. É muita coisa, Muita cara. coisa. Bom, vamos começar aqui pela resposta das perguntas da semana, que ninguém respondeu o que a gente perguntou, mas a gente tem uma resposta bem interessante. Parece faculdade isso aí, né? Quando a gente pergunta. Temos um comentário aqui bem interessante que diz que eu falei sobre a farinha. A farinha, que não entendia por que ela tava no. Isso. Que achou que não era comum e por aí. Então me esclareceram aqui nos comentários que no Pará, especificamente, existe uma medida, uma unidade de medida que é litro. E para isso, um litro de farinha é uma quantidade de farinha colocada numa garrafa de 1 litro, uma garrafa PET de 1 litro. É que nem um balde de areia. Tipo isso. Então dá ali mais ou menos 500 gramas de farinha. Ah, olha só. Então 1 litro de farinha é 500 gramas de farinha. Eu soube também que no interior do Maranhão tem isso também. Ah, sim. Então por isso que bota numa garrafa. Exato. Já meio que já aproveitou o ditado e trouxe pra realidade. O pessoal também elogiou bastante o cenário do último episódio. Não era falso. Tava muito bonito, não era fundo verde, Não né, era Leandro? Não era. E a gente testou aquele cenário porque a gente vai fazer alguns outros vídeos lá, de um pouco diferentes. Não necessariamente do Spone, mas outros projetos a gente vai fazer lá. A gente passa tanto tempo trabalhando na luz, escolhendo o ângulo, o pessoal dizer que é falso. É verdade. Desperdício. Mas é isso aí. Ossos do ofício. É um elogio. É um Tá elogio. tão bom, né? Quer dizer que É verdade. Eu não tinha pensado por isso. tá tão bom que parece falso. Parece falso. Tá bom, né? Mas aí hoje a gente vai falar sobre essa dor que é ser designer, Ou essa bênção. ou essa bênção que é ser designer. Acho que todo mundo tem uma história, né, Leandro? Todo Pra mundo tem conversar. uma história. Eu sempre, às vezes, nas minhas aulas, eu digo que o designer, ele acaba sendo um bom profissional de qualquer área. Se todos os profissionais de todas as áreas fossem designers também, com certeza eles teriam uma visão até ampla do seu fazer, né? A questão de melhorar ali o seu dia a dia e não aceitariam designer inquieto, né? Inclusive, tem uma história que dizem que seria muito bom se no segundo grau, sei lá, Ensino médio. isso, fosse ensinado fundamentos do design para as pessoas. Concordo plenamente. Não é engraçado, é um conhecimento que quando você chega na faculdade, você fala assim, porra, realmente é uma coisa que a gente se apaixona, não se apaixona? Exatamente. Eu até falei para os alunos recentemente, vocês já pararam para pensar que vocês têm habilidade de criação e que isso não é algo fácil e inerente a qualquer pessoa? Vocês conseguem conceber algo que não existe e que vai resolver o problema de alguém. Isso não é tão simples. Pra gente hoje, é simples. É natural, né? Exatamente. E tem uma coisa que eu tava mostrando uma marca pra eles que eu fiz, e eu tava discutindo, eu mostrei alguns testes antes, aí, professor, mas por que você não usou esse aqui? É porque eu achei muito tecnológico. Aí eles, é verdade. Aí depois eu parei pra pensar, gente, vocês entenderam uma coisa que é totalmente abstrata, que olhou aquela manifestação e vocês entenderam o que eu disse, e vocês pararam pra pensar que isso não é comum a todo mundo? Não é. Não é? Eu falei, achei muito tecnológico, não faz sentido. Eles, é mesmo e tal. E foi assim, meio que todo mundo se entendeu, mas se fosse alguém olhando aquela conversa, ficava assim, tecnológico? Pra gente, não vou dizer que é fácil, Não. mas é mais, como é que eu vou dizer, natural. É como depois que a gente aprende a linguagem do design. Materializar as coisas que são imateriais pra gente faz parte do dia a dia do designer. Sim. Então, quando você fala assim, uma coisa que eu gosto bastante, Leandro, é de fone de ouvido, Certo. E música tem dessas coisas. Tem a gente chama um som de som seco, som brilhante, som arranhado, né? Você tem essas noções de dar esses adjetivos que não são necessariamente, sei lá, palpáveis. Isso, é uma coisa bem abstrata. Exatamente. Por isso que o nome do coisa é abstract, né? Exatamente. Da série abstract, porque o design é abstrato, né? Ele, na verdade, é a materialização do abstrato. Isso, olha só, que bonito, né, cara? Eu sou o cara bom das frases. Quando a gente vê, por exemplo, a pintura de Salvador Dalí, pintura de Picasso,
sabe? As coisas começam a fazer sentido porque você percebe que ele tem um sentimento que ele exprime e coloca ali. Agora, Paulo, me diga por que que uma coisa tão bela também é uma maldição. Então, cara, como eu falei, a gente acaba se apaixonando pela profissão de designer, né? Sim, Então, quando você é designer, você não deixa de ser designer em momento algum da sua vida, exatamente. sabe? Você sai de férias, eu vou viajar para o interior do Maranhão, Morros. Vai no restaurantezinho de Morros, pega o cardápio e já tá ali falando mal do cardápio. Ou Se não então, tá falando, tá pensando. olha uma placa num supermercadinho, ou então uma fachada diferente, um totem, e você, nossa, que material que é esse? Aí você vai lá, tenta ver o de um lado, tenta ver de outro, bate para ver que material que é, pega para ver se é frio, se é quente, Uhum. pergunta para alguém como é que foi instalado isso aqui, como é que será que é essa sapata, né? E de noite, será que liga, ilumina, Tem que brilha? ter alguém que pegue o nome. Para. É, tem que mandar. Pare de ser designer, por favor. Porque assim, mas como eu falei, não é uma coisa que a gente escolhe. Sim, Então, eu vou trabalhar como de uma profissão que não é design. Diga aí pra mim uma profissão. sei lá. Pintor. Pintor. Pintor de quê? Não, Pintor. Ah, pintor de parede mesmo. pintores, sei lá, bancários, Sim. advogados, médico, Médico, quando bate o cartão, ele não é mais. né? Você Quando vai sai trabalhar. ali do hospital, ele dá para desligar. O cara que tem. Todas as profissões que tem uma área de trabalho bem específica, você consegue se desligar quando você sai do trabalho. Uhum. Mas design é tão generalista Tão abrangente. que você Então, não consegue se desligar de ser designer. sim. Daí a maldição. Daí a maldição, né? Então, assim, isso obviamente que vai gerar algumas situações legais, né? Como, por exemplo, descobrir isso numa viagem. Poxa, eu fui no restaurante e eu descobri que tinha uma outra coisa, um outro jeito de cortar uma carne. A cozinha do cara tinha um layout diferente que fazia com que os garçons passassem de um lado para o outro sem se esbarrar. Porra, isso é legal, cara. Isso acaba, eu falo para os alunos também, que a vivência deles é fundamental para o fazer design deles, né? Isso vai Isso. incorporando essas soluções, essas dificuldades, entram para meu disco de habilidades, né? E isso acaba contribuindo. Em algum momento eu vou misturar isso com uma outra solução e acabar colocando isso em um projeto, né? Em Sim. alguma solução acaba Uma chegando. coisa que era muito normal aqui, quando a gente tinha TCC, a gente tinha uma conversa um para um com o aluno. É, sim, Então a gente tinha, sei lá, 4, 5 meses de conversa, de papo com esse aluno, e ele acabava percebendo, né, que ele estava imerso durante 5 meses num conhecimento muito específico como é que chama? Uma disciplina muito generalista. sim, Então ele conseguia extrair um pedaço de informação de um jeito que ele não voltava mais para trás. sim, Ele alcança um nível de conhecimento que ele não tem como voltar, exatamente. né? E a gente chama isso de pensar design. Pensar design. Quando você começa a pensar como um designer. Não é isso? E depois não dá pra dispensar. Não dá, Essa que é a não dificuldade. dá para dispensar. Então, a gente costuma dizer que se você tem certeza do que você quer fazer, você vai até o final. Sim, Mas se no meio do caminho surgir uma dúvida, é porque não é para você, né? Porque quem faz design acaba não deixando de ser designer. não deixa de ser designer, né? Isso faz parte da sua personalidade. Design acho que é quase que um estilo de vida, né? É um, Jeito de é um ser. estilo de vida. É o jeito de Se ser. você compra, eu vou comprar um celular, né? Mas não é um celular qualquer, um celular que tem uma série de Critérios. critérios que te agradem, Sim. entendeu? Sei lá, tu faz isso, eu vou desenhar um jogo. Sei lá, vou refazer um xadrez, como tu já fizeste, né? Aham. Não é um xadrez qualquer. Não, Não pode ser um xadrez não pode qualquer. ser qualquer. Não é simplesmente fazer as peças, né? Tem outro propósito, tem algo a mais ali que o design. Acho que o design é um algo a mais. Tem alguém falou pra mim, deixa eu ver onde foi que eu vi. Enfim, da Cacau Show, né? Sim. Que o cara da Cacau Show fala que quando você saboreia aquilo que é bom,
o seu gosto não volta para trás. Sim, É só dali para frente. Então, daí a degustação. exatamente. Então, quando você faz design, quando você pensa numa solução que é melhor do que aquela que você tinha, você não volta para trás. Não volta mais. Entendeu? Você não consegue usar um celular com uma usabilidade diferente, um teclado ruinzinho, sabe? Um mouse com um clique alto demais para você. Você não consegue voltar para trás. Ou então aquilo vai te incomodar muito e você talvez fique porque é uma necessidade, né? Isso, mas assim, se você pudesse. Mas a consciência daquele problema te deixa, né? Exato. Então, eu acho que é mais também por isso que a gente está buscando sempre um cenário novo, uma luz nova, um áudio diferente, né? A gente acaba fazendo trazendo isso para cá pro Despone. Exatamente, né? Se vocês prestarem atenção à evolução dos primeiros programas pra... Nossa A gente senhora, tá o tempo todo mexendo e o tempo da gente começou a fazer live. Poderia ter feito desde o começo, no mesmo formato, né? Mas ele tá nem Isso. inquieto, né? O designer é inquieto. Tá nem inquieto. E eu acho que essa é a grande lição, né? Acho também, assim, conhecimento é poder. Então, design é poder. Design é poder. Design é poder. Cara, é engraçado porque às vezes pra gente é fácil falar de design, né? Pro Exatamente. designer é fácil falar de design. Pra você que tá assistindo, você que é designer, você que tá estudando design, que acho que é o público da gente, né? Uhum. Você sabe do que a gente tá falando. Você sabe que tem uma hora, quando você faz, por exemplo, trabalho em grupo, que é uma coisa que é, né? Você percebe que as coisas não são exatamente daquele jeito, você fica, não quero mais fazer trabalho em grupo nunca mais na minha vida, porque você sabe onde é que isso vai terminar. Sim, exatamente. É isso. Só que a vida inteira é assim. A nossa vida é assim, Helena. Né? Se você parar pra pensar quanto de equipamento a gente já comprou, porque eu e Helena, a gente gosta de áudio e vídeo. Sim. Eu gosto mais de áudio, o Helena gosta mais de vídeo. Sim. Né? A gente pode considerar dessa Pode maneira. dividir assim. Vamos dividir dessa maneira. E você não tem ideia da quantidade de equipamento que a gente acaba comprando ao longo da vida da gente. Sim. Né? Ferramentas. Equipamento. Às vezes é coisa quebrada. Tu tem um gimbal quebrado bem ali. Tenho. E tá ali guardado. Não funciona, mas tá guardado ali. Guardado. Vai que um dia. Vai que um dia, né? Eu tenho também uma caixa cheia de porcaria de parafuso, de não sei o quê, de cabo, etc, etc. Porque a gente sabe, né? Que, é uma coisa boa. Eu não vou jogar fora porque é legal, é bem feita. Um dia eu conserto. Não consegui consertar. Né? Você tem esse apego pelas coisas. E aqui a gente acaba tendo um apego pela nossa função, pelo que a gente faz. Sim. E, cara, é fácil pra gente, como eu falei. E eu espero que seja fácil pra vocês também, em algum momento da sua vida. Exatamente. E pra você, o design é uma bênção ou é uma maldição? Conta aqui pra gente no comentário. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, dislike. Funciona também. Não, funciona não. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tim, tiri, 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 tiri. Uh!